como você está? Espero que bem. Bom, hoje é esse conteúdo aqui que eu vou trazer para você, então ele é bem denso e bem técnico. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, né? Não só lendo o que está na legislação, porque daí isso você procura, né? É fácil. Mas tentar fazer você entender, seja com algum macete ou, né, uma forma mais fácil de você compreender. Porque a legislação, né, quando cai no concurso, é isso. A gente tem que saber o termo tal qual está na lei, mas também pode ser que na hora da prova eles coloquem algum termo sinônimo. Ou, sim, é raro, mas acontece, colocar uma forma realmente bem simplista, né? Mas geralmente eles colocam tal qual está na lei. Só que a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Durante resoluções de prova vocês vão ver isso, que pode ser que ocorra todas essas situações, né? Então, sem mais delongas e enrolação, vamos que vamos. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a Lei Federal de Infrações Sanitárias, a famosa, que você já foi apresentado para ela durante esses vídeos que eu postei nesse canal. Mas hoje é só sobre ela. Então, vamos lá. Essa é a lei federal, porém existem estados e talvez municípios que possam ter o seu próprio código sanitário ou algum decreto estadual, enfim, que fale sobre a legislação de infrações sanitárias. Aí pode ser que mude alguma coisa. Mas aí não tem como eu pegar todas as legislações do Brasil, né? Então eu vou passar aqui para você a federal. Sempre a federal, né? Casos específicos, são nos comentários. Quem sabe eu grave, né, alguma legislação regional. Bom, perdão, vamos lá. Então, essa legislação é hiper antiga, mas ela está válida. A Lei 6.437 de 1977 configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. Então, é uma legislação da presidência. O artigo 1, né, é o título 1 primeiro, das infrações e penalidades. Então, artigo 1. Aqui diz que as infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas previstas em legislações específicas, né? E também existe, por exemplo, o Código Ambiental, né, legislação ambiental, que daí vai ser outras infrações, além dessas aqui. Então, estão configuradas nessa presente lei. Artigo 2º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penalidades cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas alternativa ou cumulativamente com as penalidades de... O que quer dizer esse artigo, né? Para você entender. Que essas são as infrações sanitárias, elas resultam nessas penalidades. Mas não quer dizer que não tenham outros tipos de sanções de natureza civil ou penal. Ou seja, você já deve ter visto, com certeza, na televisão, alguma operação, carne fraca. Eu não lembro o que aconteceu, né? Vou te dizer aqui agora, sem pesquisar. Mas é uma infração sanitária, né? O que essas empresas fizeram. Porém, elas podem, os proprietários, as proprietárias, né, que causaram isso, todos os responsáveis, podem também ser presos, responder a processos, né, na esfera civil ou penal. Então, acontece sim de esses proprietários infratores poderem ser presos, né? Então, essa é a esfera administrativa, entendeu? Então, existe esfera administrativa, penal e civil. Esta lei só fala das penalidades na esfera administrativa. E quais são as penalidades? Quais são as penalidades? Elas são 13. Por que elas serão punidas alternativa ou cumulativamente? Dependendo da infração, que daí isso a gente vai ver mais para frente, claro, podem ser aplicadas várias dessas penas, né, cumulativamente. Ou só uma, né, alternativamente. Então, pode ser que seja só uma advertência, só uma multa, ou pode ser que seja apreensão do produto, multa, suspensão das vendas. Então, são várias as penalidades que podem ser aplicadas sozinhas ou em conjunto. Vou colocar essa definição, alternativa ou cumulativamente, sozinhas ou em conjunto. Então, quais são essas 13 penalidades que estão no artigo 2º? Advertência, simples, escrita, né? A empresa tal foi advertida. A empresa não faz mais nada, não acontece mais nada com ela, não precisa pagar multa, enfim, mas é uma penalidade, entendeu? Então, se caso a empresa reincida nessa infração sanitária, tanto especificamente como de forma genérica, ela pode ser, né, considerada reincidente. Aí se enquadra na penalidades mais graves, que depois eu explico. Multa, que daí tem os valores também específicos. Apreensão do produto, inutilização do produto, interdição do produto, suspensão de vendas e ou fabricação desses produtos, cancelamento do registro desses produtos, especialmente, né, produtos de origem animal, que tem o registro no mapa. E, claro, tem alguns alimentos da Anvisa que são, né, que precisam de registro, mas a maioria não. Mas esse não é o objetivo dessa aula. Cancelamento, né, falei já. Interdição parcial ou total do estabelecimento. Proibição de propaganda.
sobretudo empresas maiores, né? Cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, então a empresa deixa de existir, vamos dizer assim, da vigilância sanitária. Aí aqui fala a intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. Imposição de mensagem retificadora, então, isso a gente vê também na televisão, né? Aconteceu um recall, sei lá, da empresa tal, ela vai lá e emite uma nota, mesmo na internet, né? A divulgação de uma nota de esclarecimento. E a suspensão de propaganda e publicidade. Aí tem vários parágrafos que foram, né, revogados. Aí o parágrafo primeiro, que é parágrafo, aqueles 2 S's juntos, sabe? Esse é o parágrafo. A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias. Isso tem que decorar, né? Não tem uma lógica, assim, vamos dizer. Então, primeiro a lei fala sobre o valor das multas. Depois ela coloca a classificação dessas infrações, né? Então, você vai entender agora. As infrações leves, depois eu explico como elas são classificadas, né? Infrações leves são graves e gravíssimas. Mas as infrações leves é de R$2.000 a R$75.000. As infrações graves são de R$75.000 a R$200.000. E as infrações gravíssimas são de R$200.000 a R$1,5 milhão. E as multas previstas serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. E o próximo parágrafo, né, diz que a aplicação da penalidade de multa, na aplicação, né, dessa penalidade, a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator. Isso eu já expliquei numa questão resolvida, mas assim, se uma empresa, um MEI, vamos dizer assim, porque o MEI não deixa, né, de estar dentro dessa legislação, porque aqui não fala qual o porte da empresa, fala, né, no geral. Então, um MEI de chocolate mesmo, né? Uma pessoa abriu uma empresa e fabrica chocolates. E cometeu uma infração relacionada à rotulagem com erros. E uma Nestlé também. Daí, e fora, né, analisando as situações agravantes e atenuantes, que isso eu explico depois, tá? Não se preocupe. Chegou à conclusão que a infração sanitária foi gravíssima. Aí como que vai multar um MEI em R$1,5 milhão? Não tem como, né? Então, por isso que sim, sempre vai ser analisada a capacidade econômica do infrator. Agora, uma Nestlé da vida pode pagar R$1,5 milhão, né? Então, por isso que há, sim, essa diferença prevista em lei. O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou concorreu. Só para não deixar dúvidas, né? Imputável no Google, vamos procurar aqui. Então, imputável seria atribuída. Então, essa infração sanitária é atribuída não só a quem causou diretamente, né, esse dano, mas também para quem concorreu com isso. Então, entra várias situações, entre várias pessoas, vamos dizer. Se você é responsável técnico da empresa e você sabia o que estava acontecendo, você também você vai responder por isso. Ou se, vamos supor, a pessoa que é dona da empresa não tem tanto conhecimento da legislação. Aí alguém foi lá, sei lá, um supervisor, não sei, são exemplos, né? Tirando agora da cabeça, né? Alguém foi lá e falou, não, faz isso, que não vai dar nada, vamos dizer. Algum parente, enfim. Então, não é só para quem tem o nome lá de dono da empresa, tá? É para todo mundo que tiver alguma responsabilidade. E, inclusive, isso é dito no parágrafo 1º, considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual a infração não teria ocorrido. Então, voltando ao exemplo, né, se você é RT da empresa, você sabia e não fez nada para impedir, como você assina pela empresa, você pode sim ser indiciado, inclusive penalmente, né? Inclusive pode ser preso. Diz que a RT é complicado, né? Tinha uma empresa, que faz um tempo já que eu li, era um frigorífico, que deu o maior problemão. E a RT teve que prestar depoimento, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, se ela conseguiu provar que não tinha nada a ver, porque às vezes o RT não está sabendo. Comigo mesmo já aconteceu, não sabe, não entende, sei lá, é o primeiro RT da pessoa, aí a pessoa não sabe exatamente, né, o que pode acontecer, e enfim, acaba se metendo numa fria, né? Mas sobre isso você sempre deve deixar tudo anotado para se resguardar no futuro. Parágrafo 2º, ainda sobre essa ação e omissão. Exclui-se a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens de interesse da saúde pública. É, assim, motivo de força maior mesmo, mas tem que ser muito força maior. É uma pandemia, vamos dizer.
né? Aconteceu a pandemia, não sei, não vendeu alimentos, e aconteceu, estragou. Né? Então, ali, mas claro, tudo isso é muito bem analisado dentro do processo administrativo sanitário. O nosso querido PAS, com S, PAS. Agora que vai ter a classificação das infrações, no artigo 4º. Então, elas são classificadas em leves, quando existe uma circunstância atenuante para essa infração, para o infrator. Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante. E gravíssimas, 2 ou mais agravantes, que também serão listadas logo mais. E isso já caiu em prova, a classificação das legislações. Leve, grave e gravíssimas. Não tem médio, tá? LGG. Coloca LGG quando você for lembrar. LGG. Talvez você pode dizer um macete das medidas americanas. Large. Vai ser misturado, né? Grande. Enfim. Buguei. Apaga. LGG, leves, graves e gravíssimas. Não existe médio. Eu acho que na legislação ambiental existe médio. Então, não confunda, caso caia essas duas legislações. São leves, graves e gravíssimas. Mais artigos e parágrafos que foram revogados. Artigo 5º. A intervenção no estabelecimento prevista no inciso. Inciso são os algarismos romanos. Esqueci de falar isso. Vai ter uma aula só sobre essa parte de interpretação assim, da legislação básica. Então, prevista no inciso 11A do artigo 2º, que é, já vamos lá, que é a intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. Aqui vai estar explicado, né? Essa intervenção será decretada pelo Ministério da Saúde, que designará interventor, o qual ficará investido de poderes de gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores, que contratual ou estatuariamente são detentores de tais poderes, e não poderá exceder a 180 dias. Prazo sempre você tem que anotar, grifar, para lembrar, que sempre cai. Algum prazo ou outro cai. Renováveis por igual período, eu anoto assim, 180 dias mais 180, entre parênteses. Que eu entendo que pode ser prorrogado esse prazo. Então, o que? Contratual, né? Contratual é de forma em contrato mesmo, né? Ou estatutariamente. Estatutário é quem trabalha no serviço público, você entender assim. Então, uma escola municipal. Tá totalmente ilegal. Totalmente ilegal não, né? Tá cheio de infrações. Aí, então, pode acontecer essa intervenção. Então, o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde Municipal vai tirar os gestores daquele local e designar uma pessoa por até 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Parágrafo 1º. Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão. Sempre, né? Tipo, meio que uma defesa, né? Sem efeito suspensivo. Ou seja, vai continuar correndo esse prazo de 180 mais 180. Então, o gestor da empresa pode entrar com pedido de, vocês não estão certos, não. Não vai escrever isso, né, por favor. Mas pedir esse pedido de revisão dessa penalidade, só que não vai parar o prazo, né? A empresa continuará sob intervenção. E essa defesa, né, digamos assim, será dirigida ao ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 dias, um mês. Aqui não está dizendo que pode ser prorrogado, então atenção a esses detalhes, né? Atenção. Não apreciado o pedido de revisão no prazo de um mês, aí sim a intervenção cessará. Então, termos do direito, né, administrativo. Cessará a intervenção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo. Então, o ministro não averigou aquela defesa, a situação, né? Não apreciou, né? Esse é o termo. Não apreciou esse pedido no prazo de 30 dias. Você vê, ele só tem 30 dias, ele não pode prorrogar por mais, porque não está previsto em lei. Se tivesse, estaria salvo força maior, por exemplo, salvo motivos, enfim, podendo ser prorrogado justificadamente. Mas não tem, então são só 30 dias. Então, passou esses 30 dias, se não houve revisão dessa penalidade, a empresa deixa de estar sob intervenção. Parágrafo 2º-A. Ao final da intervenção, o interventor apresentará a prestação de contas do período que durou essa intervenção, né, aquele que foi designado para ficar na empresa. Artigo 6º. Para imposição da pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta 3 coisas. As circunstâncias atenuantes, lembra do termo lá nos artigos anteriores, as circunstâncias agravantes e também os antecedentes do infrator, porém só em relação às infrações sanitárias.
Então, o réu é primário. Primeira vez que acontece um BO desse. Né, isso vai ser levado em conta. Ou não, ele é reincidente, tanto na mesma infração quanto em qualquer outra. Isso é levado em conta, né, para impor a gravidade da situação. Então, agora vamos às queridas, né? Circunstâncias atenuantes. 1. A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento. Então, lembra lá naquele artigo 3º, né? Não foi ele que concorreu com esse fato. Então, isso pode ser levado em conta, entendeu? Mas também você lembra que a infração leve é uma circunstância atenuante só. E graves, uma agravante. Não está falando de atenuantes. Então, se tiver 10 atenuantes, não são 10, né, na lei, mas vamos supor. Para você entender. Podem ter 10 circunstâncias atenuantes, mas tem uma agravante. A agravante tem mais peso que a atenuante, então vai ser classificado como grave. Da mesma forma acontece com a infração sanitária gravíssima. 2. Esse aqui tem que prestar muita atenção. A errada compreensão da norma sanitária, admitida como excusável, como perdoável, né? Quanto patente a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato. Selinho, aí a cobra fuma. Acho que eu vou começar a colocar isso. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Tem estados que têm o Manual de Processo Administrativo Sanitário. Aqui no meu Rio Grande do Sul tem, a Secretaria de Saúde, né? O Centro Estadual de Vigilância Sanitária, na verdade. Santa Catarina também, sei que tem. São Paulo deve ter, Brasília deve ter também, enfim, não sei. Esse manual é mais para quem já é fiscal e precisa, né, aprender tudo sobre o processo administrativo sanitário, né? Mas pode ser que caia para você estudar, né? Pode ser que caia para você estudar para a prova. Então é bom ler. Só que assim tem muitos pormenores, né? Muitos. Então você não precisa saber tudo. Mas aqui eu vou abrir para falar um pouco dessa parte aqui. Para quem quer procurar, é só escrever na internet Manual Processo Administrativo Sanitário e baixar. É muito interessante, assim, tem 115 páginas esse, né? Muito interessante. Mas assim, quem já é fiscal, pode ser que tenha uma capacitação, entendeu, no seu estado, sobre o PAS. Porque realmente ele é um processo. Então, todo processo tem os termos jurídicos, tem o tal advocatez, juridiquez, enfim. Você não precisa saber tudo, mas alguma coisa você tem que entender. Aqui, ó, para você entender bem esse inciso. Então, errada a compreensão da norma sanitária não é você, nutricionista, você, engenheiro de alimentos. Não entendi a lei. Não tem como falar isso, né? Não tem como alegar isso aí, não. Mas, ó, é o erro, isso está no manual do Rio Grande do Sul, é o erro de compreensão e interpretação do autuado sobre a norma sanitária que regula a situação constatada pela fiscalização. Ou seja, é quando o autuado tem o conhecimento equivocado da norma. Além disso, é necessário que o erro seja considerável desculpável, ou seja, excusável. Lembre do inglês, excuse me, né? Excuse me, me desculpa. Então, desculpável. Pelo motivo de o autuado não ter capacidade para entender que cometeu uma infração, como, por exemplo, baixo grau de instrução ou baixa escolaridade. Então, é o que eu te falei, você, engenheiro de alimentos, médico veterinário, não pode alegar que não conhece a lei. Como assim? Não dá, né? Agora, se é uma pessoa analfabeta, ou tem baixa escolaridade, né, não se formou, agroindústrias familiares também, que, né, é um pouco mais difícil, né? Não quer dizer que eles não entendam, tem gente que entende muito mais, né? Só que tem que ser isso, tem que ser comprovado que ele não sabe aquilo, entendeu? Em outras palavras, é aquele erro cujas circunstâncias fazem presumir boa-fé do autuado. Então, má-fé não é má-fé, isso aqui vai ser nas agravantes depois, mas o autuado quis ganhar dinheiro em cima disso. Ele realmente foi na inocência. Vamos dizer assim, ele era inocente. Eu até, por exemplo, essa pessoa dona da empresa não tem escolaridade, mas aí chegou um RT lá, sei lá, que quer fazer ele bombar, e vamos fazer tal coisa. E não precisa nem falar que não está na lei, porque a dona da empresa não vai saber, né? Então, ele foi inocente, né? Ou qualquer outra pessoa, né? Que faça a cabeça desse infrator. Que infrator é o dono da empresa, né? Quem tem um nome lá, mas aí, claro, vai ter essas outras pessoas que foram responsáveis também. Ó, continuando pelo manual, não são minhas palavras, tá? Não se confunde, portanto, com a alegação de desconhecimento total da lei. Eu não conheço, meu Deus, não sabia que existia essa lei. Procure, criatura, né? Procure. Uma vez que ninguém pode alegar o desconhecimento das leis para desobrigar-se de qualquer responsabilidade. E olha isso aqui é top. Artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
viu só? Você não pode dizer, eu não sabia. Procura. Você tem como. Com o Google, então, a não ser que você seja uma pessoa que realmente, né, não tem como ter esse conhecimento. Então, digamos que essa situação atenuante é mais difícil, né? A maioria das pessoas tem, sim, noção do que estão fazendo. Mas existem as exceções, que daí aqui entra. Deixa eu ver se eu continuo lendo aqui, tá? Eu falei de agroindústria, né? Como exemplo de incidência desta atenuante, podemos citar o caso de um produtor rural individual que não indica o prazo de validade no rótulo do pão caseiro por ele produzido e embalado por compreender erroneamente que este deve ser consumido dentro de 24 horas seguintes à sua fabricação. E, portanto... Opa, não, esquece essa parte. Não, volta. Perdão. Estaria enquadrado na letra F, que aqui fala da legislação antiga, né? A legislação de rotulagem antiga, mas eu vou ler o jeito que está aqui. Estaria enquadrado na letra F do item 6.6.1 do anexo da resolução, né, RDC 259 de 2002 da Anvisa. Foi revogada, já sabemos, né? Ocorre que o pão, tipo caseiro, perdão, estou me empolgada aqui. Ocorre que o pão do tipo caseiro, pela natureza do seu conteúdo e por ser embalado pelo produtor, deve ter obrigatoriamente a indicação de prazo de validade. Entendeu, né? Esse inciso tá show, né? Diga aí, se você não entendeu, comenta aqui que eu explico de outra forma. Inciso 3º, o infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado. Então, por exemplo, toda rotulagem mesmo, que rotulagem eu acho que é o mais básico, pra gente entender. A maioria de vocês está bem ligado, né, com rotulagem. Então, a vigilância foi lá e viu que nos rótulos da empresa DV Alimentos não tem os alergênicos, né? E esse tipo de produto é obrigatório, né, para a empresa, enfim. Não é uma padaria, é uma indústria de biscoitos que vende para outros locais, não direto ao consumidor. E daí? Existe, isso eu falo por conhecimento da causa, existe o futuro possível, né, enfim, infrator, que vai falar, não, isso aqui não é nada, blá, 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 foi feito por um profissional, blá, 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 enfim. Aí ele está dificultando, né? Mas também existe aquela pessoa que fala, meu Deus do céu, me perdoa, não sabia. Não, ninguém nunca pediu perdão, né? Mas me desculpa, nossa senhora. Já começa a retirar, liga para alguém, já o WhatsApp, né? Retire esses rótulos do mercado agora, ou vamos arrumar agora. Entendeu? Aí entra nessa circunstância atenuante. Então, ele mesmo já, antes de saber que ia acontecer uma multa, multa não, que é só depois, né? Que ia acontecer um auto de infração, que ia ser lavrado esse auto, antes de saber, ele já, na hora, imediatamente, ele quis reparar ou minorar, né? Reparar, que é corrigir totalmente, ou diminuir as consequências dessa infração, dessa futura infração, né? Porque reparar, no caso da rotulagem, já teve os rótulos que foram para o mercado, né? Então, ele vai minorar, ele vai diminuir as consequências, né? Mas não eliminou. Quarto, ter o infrator sofrido coação a que podia resistir para a prática do ato. Eu vou procurar lá no manual para explicar melhor para você. Mas, sim, sofrido coação ele foi obrigado a fazer aquilo. Só a segunda parte que preciso ler. Aqui conforme ensina Damásio e de Jesus, coação é um emprego de força física ou de grave ameaça contra alguém, no sentido de que faça alguma coisa ou não. Então, ela pode ser tanto física quanto moral, né? Uma ameaça. Então, essa violência ou ameaça sofrida pelo autuado, diminuindo-lhe a capacidade de determinação, né? De escolher, decidir, não vou fazer, não, mas ele está sendo obrigado de uma forma complicada. Justifica essa circunstância atenuante. Para a caracterização dessa circunstância atenuante, é necessário que o agente tenha sofrido coação a que podia resistir, ou seja, a que podia se opor. Ele tem a segunda parte, não é só ter sofrido coação, a que podia resistir para a prática do ato. Exemplo, tem que ter exemplo, né, para a gente entender melhor. Uma empresa de pequeno porte, então, a DV Alimentos, como sempre, produtora de biscoitos, como eu já dei o exemplo antes, comete a infração de não rotular seus produtos. Porém, agiu assim por estar sendo coagida por uma grande indústria do mesmo ramo de atividade, sob pena desta última não comprar a sua produção. Perdão. Então, a minha DV Alimentos, eu sou MEI, aí eu terceirizo, né? Eu vendo para uma outra empresa que compra terceirizado meus biscoitinhos e coloca o rótulo dele, sei lá. Enfim. Essa empresa grande, ela me obriga a vender os meus produtos sem rótulo, sei lá por quê. Eu poderia resistir? Poderia, né? Só que fui muito ameaçada, entendeu? Tipo, não vou comprar nunca mais de você e vou te queimar na concorrência. Então, aí entra essa circunstância atenuante. E quinto, ser um infrator primário e falta a
falta cometida ser de natureza leve. Isso já tive defesa em que foi alegado por advogados que o infrator era primário. Só que a natureza da infração não era leve, era gravíssima, foi tensa. Então, eu expliquei no meu relatório que tem o conectivo E, que é de adição, não é alternativamente, não é ou é e. Então, tem que ser essas duas situações juntas. Ser o infrator primário e ter cometido uma falta leve, que a leve, não se esqueça, é uma circunstância atenuante, pelo menos, né? Pelo menos. Agora, vamos às circunstâncias agravantes. Aí a cobra fuma realmente, né? Realmente. Elas são, deixa eu ver, 6. Tá, eu esqueci de colocar isso no começo. As atenuantes são 5 e as agravantes são 6. Então, 5, 6. 5, 6, tá? Ser um infrator reincidente. Não tem boca aí, né? E, claro, a reincidência pode ser genérica ou específica. Então, no caso da DV Alimentos, ela foi... Lembrando que reincidência só conta se o PAS já foi encerrado. Já foi encerrado e a penalidade já foi aplicada. Nem que seja de advertência, entendeu? Agora, se tem PAS rolando, né, ainda está dentro dos prazos e a empresa, de novo, foi autuada, porque acontece, não é raro, nem é meme, acontece dela ter cometido uma infração, recebeu o PAS, aí tá lá que é um pouco demorado, não é de uma hora para outra. Mesmo o rito sumaríssimo, que é de imediato, sem análises, ele não é de uma hora para outra. Pode demorar no mínimo um mês. Mais que um mês, 2 meses, pelo menos, eu acho. Eu estou fazendo de cabeça agora, né? Depois eu passo isso para vocês, uma tabelinha com os prazos. Mas, aí, dentre esse período, houve uma denúncia e outra infração foi constatada. Ele não é reincidente ainda, porque ele não foi julgado. É aquela história do direito de transitado em julgado, que daí ele realmente é culpado, entendeu? Então, ele não foi ainda, não foi concluído o PAS. Ele não recebeu nenhuma penalidade, que pode ser de advertência. A única que não é penalidade a única situação é o arquivamento. Às vezes acontece. Não deveria, né? Pelo menos uma advertência. Mas tem casos que, não foi tão relevante assim, então vamos arquivar. Mas isso não está aqui na lei não, tá? É o que eu vi na prática. Meu gato. Inciso 2. Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo público do produto elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária. Pecuniária, pecúnio, dinheiro. Isso está em lei orgânica, né? Leis orgânicas dos municípios vantagem pecuniária. É dinheiro. Tem que decorar, porque essa palavra não faz muito sentido, né? Para você associar. Peraí, acho que ele quer aparecer aqui. Pronto. Deixa eu... Com licença. Então, eu, proprietária da DV Alimentos, eu não rotulei o meu produto porque eu queria que pessoas que não... Mesmo as pessoas que tivessem alergia consumissem meu produto, né? Meu Deus, sim, crime contra a saúde pública. Mas aí eu queria vender mais, porque, se tem um alérgico lá, pode assustar a pessoa. Vamos dizer, né? Então, é agravante, porque eu quis ganhar em cima disso. Não precisa nem explicar muito essa, né? Inciso 3. O infrator coagir outrem para executão. Inciso 3º. O infrator coagir outrem para execução material da infração. Coagir, né? Como a gente viu antes ali, ameaçar, seja fisicamente ou moralmente. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa no manual. Esse aqui é bem pequenininho, esse aqui não teria muita explicação também, porque é isso aqui, mas eu vou ler. Para a incidência dessa agravante, o infrator deve coagir alguém a praticar a infração, o que fica caracterizado quando, por exemplo, o responsável por um estabelecimento prestador de serviços de saúde coage funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., a transgredir normas sanitárias. Então, eu, dona da DV Alimentos, eu obriguei a analista de qualidade, vamos dizer que agora eu não sou MEI, né? Eu sou uma empresa maior. A analista de qualidade a fazer aquilo ali, senão eu ia demitir ela. Então, agravante. Ou se eu obrigar o meu RT. Aí o RT pode se safar dessa, né? Porque ele foi obrigado, mas tudo tem que ser comprovado, né? Inciso 4º. Ter a infração consequências calamitosas à saúde pública. Exemplo. Fraude no leite. O leite continha soda cáustica. O laticínio recebeu, que aqui não é só para a Anvisa, tá, gente? É a legislação federal da presidência, não é da Anvisa, é para todos. Não sei se eu deixei isso claro no começo, né? Tanto produtos de origem animal, vegetal e produtos de saúde, né? Inclusive estabelecimento de saúde, que fala de tudo. Tudo mesmo. E de responsável técnico também. Então, peraí que eu me perdi. Tá. Aí o laticínio realizou a análise, ou ele nem realizou, né? No caso, nem realizou, mas ele sabe que aquele leite tem soda cáustica.
e mesmo assim ele recebe para produzir o queijo dele. Isso é uma consequência calamitosa, ou algum estabelecimento que adultere um alimento, que possa causar mal para as pessoas. Calamitosa é calamitosa mesmo, né? Causar até levar pessoas a óbito, né? Enfim, não sei se eu posso dar exemplos. Mas o exemplo é do leite que tem soda cáustica, que pode fazer passar mal, né? Alguém passar mal. Vamos pegar. Não sei, não vou usar muito exemplo nesse aqui, não. Eu sei que é coisa terrível, então. Esses alimentos mesmo podres, né? Que são carnes, eu vi, isso eu vou falar. Que eu vi uma notícia que foi encontrado dentro de uma caixa d'água toneladas de carnes, eu acho. Isso é uma consequência calamitosa, né? Que quem comia aquilo ali, socorro Deus, né? Então, isso é um agravante. Quinto, se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo. Isso não é só um profissional, mas uma pessoa que tem a empresa há 50 anos, vamos dizer. Não tem como ela dizer que não sabe que existem leis, né? Não tem como. Então, ela tinha esse conhecimento que estava causando dano à saúde pública e mesmo assim não se importou. Ou se a proprietária da empresa é uma profissional da área, né, uma nutricionista. Vou falar de mim. Eu, engenheiro de alimentos, sou dona da empresa, não tem como falar que eu não sei. Né? Ah, não sabia. Não tem como. E eu sabendo de tudo, fui lá e mesmo assim eu fiz. Então, é uma circunstância... É uma circunstância agravante. Sexto, esse aqui também eu vou precisar da ajuda dos... não universitários mais, né? Dos profissionais da área. Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé. Isso aqui você tem que decorar, porque também é uma frase diferente, né? Deixa eu procurar no manual das SEBs aqui. O dolo é a circunstância que agrava a pena quando o autuado age intencionalmente, de forma contrária à legislação sanitária, e com isso pratica o ato infracional. Então, ele fez de propósito, né? Dolo. Ainda que eventual. Daí essa segunda parte. Pode ocorrer também quando o infrator assume o risco de, porventura, produzir o resultado decorrente da infração, embora não o tenha desejado, sendo neste caso hipótese de dolo eventual. Dolo eventual, então, foi de propósito, mas peronomútil. Sei lá. Vamos falar, peraí. Ele sabia que ia dar alguma coisa, só que ele não esperava que ia dar tanta coisa, entendeu? Ele só achou, não vai dar nada. E no fim deu e muito. Então foi um dolo eventual. Ou aconteceu algo que podia ser, não dá nada mesmo e não foi previsto, né? Tipo, peraí, vamos dividir esse inciso em 3, né? Ó, que o infrator agido com dolo, ainda que eventual. O eventual se refere a dolo. Então, dolo de propósito mesmo, ou dolo eventual que, deu ruim e eu não sabia que ia dar tanto. E a fraude ou má fé. Fraude é fraude, né? Não tem que falar muito, né? Mas eu vou ler aqui. Então, a fraude ou má fé incidem nas situações em que a intenção do infrator é buscar uma vantagem indevida, transgredindo normas sanitárias e ludibriando o consumidor do produto ou serviço. Então, voltamos ao exemplo do leite com soda cáustica. É uma fraude visando o quê? Ganho econômico, dinheiro, vantagem pecuniária. Como exemplo da incidência dessa agravante, podemos citar o caso em que ficou conhecido como Operação Jussara. Isso aqui está no manual, tá? Essa parte estou lendo. Nessa operação foi constatado que determinado estabelecimento produzia palmitos com rotulagem constando palmeira real, quando na verdade tratava-se de palmito Jussara, espécie extraída de forma irregular e ameaçada de extinção. Então, clandestino. O alimento, por essa razão, era clandestino. Opa, não tinha lido essa parte. E produzido sem condições de higiene, restando evidente o objetivo de obter vantagem indevida por meio da conduta fraudulenta. Então, foi de propósito mesmo. Vamos supor, o supermercado rotula picanha, mas é colchão duro. Né? Isso aí tem vários exemplos, né? Vários. Parágrafo único. A reincidência específica, que é o que eu falei antes, né? Neste termo, torna o infrator possível de enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima. Vamos mudar os exemplos aqui, né? A empresa transgrediu as normas de boas práticas de fabricação. Então, sei lá, estava tudo sujo, imundo, né? Falha na higienização da empresa, nos equipamentos, e eles sofreram auto de infração por isso. Aí, passado um tempo, claro, o PAS foi encerrado, né? Teve uma penalidade de advertência, vamos dizer. Aí, de novo, a empresa é autuada, na mesma infração. Né? Então, ela é específica, né? É reincidência específica. Então, mesmo que ela tiver um monte de atenuante, não sei o quê, né? Todos aqueles 5 lá, não tem choro nem vela, porque ela é reincidente, então ela já sabia, né? Então ela vai ser já classificada como uma infração gravíssima, que lembra dos valores da multa, né? De
85.000 a 1,5 milhão. Artigo 9º, bem importante essa, que eu já também comentei antes. Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. Então, aqui é de maior valor, né? A agravante, se tiver uma. Deixa eu ver se aqui está escrito. Aqui, achei. No concurso, isso no manual, tá? No concurso de agravantes e atenuantes, a autoridade sanitária não deverá simplesmente compensar uma pela outra, mas se pautar pelas circunstâncias que foram preponderantes no caso. Então, entende-se por circunstâncias preponderantes as que resultam dos motivos determinantes da infração, da personalidade do agente e da reincidência. Exemplo: o autuado é primário, porém cometeu a infração exclusivamente para obter vantagem pecuniária. Não posso dar exemplo, que eu já vivi, né? Infrações cometidas com esse fim normalmente possuem um grau de reprovabilidade muito grande e, portanto, essa agravante preponderará sobre a atenuante no momento da aplicação da pena pela autoridade sanitária. Né? Então, não adianta o infrator ser primário, ai, coitadinho dele, mas ele colocou soda cáustica no leite, ele aceitou, na verdade não é ele não, né? O produtor foi levar o leite até o laticínio sabia que ele tinha e fez o queijo mesmo assim, para ganhar dinheiro, né? Pra ter maior rendimento, enfim. Então, mas nunca foi autuado por nada. Tenho 50 anos de fábrica e sempre babá. Não importa. Essa agravante se sobressai à atenuante, entendeu? Agora a cobra realmente fuma. E isso eu vou gravar em um vídeo na parte 2, tá?